Fala galera, tudo bem? Boa noite. Tá todo mundo conseguindo assistir aí o vídeo? O som tá legal. Eu já tô dando uma olhada aqui na configuração, acho que tá tudo ok. E a gente vai continuar falando de isomeria. Tá? Eu só preciso aí da confirmação se tá todo mundo vendo. Deixa eu ver se tem que configurar alguma coisa aqui, acho que não. Tem que estar funcionando. Ah, beleza, já está aparecendo aí. Bom, o pessoal tá chegando, né? Eu vim trazer um pouquinho aqui porque para a gente fazer funcionar, a gente tem que usar uma chave de streaming e tal. Às vezes dá, eu esqueci disso daí. Aí não tava indo, tá? Mas enfim. Bom, trazer alguns minutinhos, a gente prolonga um pouquinho mais, tá? Então o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de isomeria novamente, continuando, né? Lembrando que na aula anterior a gente falou, né, de isomeria plana, tá? Hoje a gente vai falar, né, de isomeria espacial, tá? Então lembrando que a plana é uma isomeria, é uma forma da gente, né, identificar, comparar os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular sem precisar imaginar a molécula no espaço. Então é bem mais tranquilo, bem mais fácil, tá? Agora o que a gente vai ver hoje é isomeria espacial. Essa requer um pouco mais de trabalho, tá? Então olha só, para a gente iniciar aí, né, a gente divide a isomeria espacial em duas classes, vamos dizer assim, tá? É o que a gente chama de isomeria cis e trans, muito conhecida como isomeria geométrica, tá? E a isomeria óptica. Então essa cis e trans é importante, por exemplo, tal da gordura trans, né, porque faz mal, enfim, a gente vai tocar nesse assunto, né? Eu vou falar, vocês vão entender o que seria, né, esta gordura trans, a gordura quando a insaturação, os carbonos apresentam lá uma insaturação e consequentemente a isomeria cis ou trans, enfim, isso a gente vai trabalhar, tá? E depois, provavelmente na próxima aula, a gente vai falar, né, da isomeria óptica. Essa dá um pouco mais de trabalho, né, porque aí eu tenho que realmente imaginar, né, a molécula em 3 dimensões, né, na espacial, na cis e trans também, mas as cis e trans fica um pouco mais fácil, tá? Porque você vai ter que ter uma dupla entre os carbonos, enfim, vai ficar mais tranquilo, como vocês vão ver na imagem. Mas quando a gente fala da isomeria óptica, aí dá um pouquinho mais de trabalho. Não é à toa que eu coloquei algumas imagens já aqui no slide para facilitar o entendimento, certo? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre isomeria cis e trans, tá? Então, a isomeria cis e trans, geralmente, ela vai acontecer em compostos que apresentam dupla ligação entre carbonos, tá? Isso já é um ponto a se considerar. Pessoal, se tiver algum problema com som, imagem, né, vocês vão comentando aí, está tudo ok, dá um joinha pelo menos, para eu saber que está tudo ok. Estou acompanhando na tela aqui do lado, né, tem ainda poucos alunos que entraram, tá? Mas aparentemente tudo correndo bem, né? Pela imagem que eu consigo ver aqui. Deixa eu ver se o som está sendo legal. Tá, beleza. Então vamos continuar. O que você consegue observar aqui? Vou até pegar uma caixinha minha aqui. Eu vou tentar montar a molécula, né, através do meu brinquedinho aqui. Tá? Talvez eu acho que vai facilitar a ideia. Então, ó, você consegue ver, né, duas imagens aí, duas fotos, na qual, né, a molécula da esquerda, você tem dois cloros ligados ali aos carbonos, né? Então a bolinha maior, né, essa bolinha maior aqui, ó, representaria o carbono, tá? Fazendo uma dupla ligação com outro carbono. E aí você tem, né, o carbono fazendo uma ligação com o hidrogênio e depois com o cloro. E no carbono da esquerda, hidrogênio e cloro também. Então você tem, né, dois cloros ligados a um composto orgânico. Então seria, né, um 2 dicloroeteno, tá? 2 porque eu tenho, né, um cloro ligado a um carbono 2 porque eu tenho outro cloro ligado no carbono 2, então 1,2 dicloro por ter dois cloros, e o composto, a cadeia carbônica, mete dois carbonos
ligação dupla entre eles em terminação O de hidrocarboneto, por isso que é o eteno, certo? Bom, quando eu olho para a estrutura da direita, reparem que eu também tenho um cloro no carbono 1, cloro no carbono 2 e é eteno. Então também ficaria 1,2-eteno. Reparem, claro, você tem estruturas um pouco diferentes se eu olhar os dois. Está passando, essa imagem azulada, é que está passando um plano cortando esse composto. Mas bem aqui no carbono, dá até para ver, né, uma corzinha, um contorno na bolinha do carbono, um contorno em azul. Então está cortando. O que está acontecendo? Para cima desse plano azulado, aqui na imagem da esquerda eu tenho 2 hidrogênios e abaixo desse plano eu tenho 2 cloros. Então reparem que a conformação utilizada, né, na imagem da esquerda, eu vou ter 2 cloros para baixo, ou seja, para um lado do plano, e 2 hidrogênios para o outro lado do plano. Já na imagem da direita, está invertido. Eu tenho um cloro para baixo, um hidrogênio para cima, do lado direito um cloro para cima e um hidrogênio para baixo. Então, por essa possibilidade de posicionamento dos meus ligantes ao carbono que contém a insaturação, que contém a dupla, né, eu posso ter estruturas, no caso os dois aí, que irão apresentar características diferentes. Quais características? Propriedades físicas. Então, se eu olhar o composto da esquerda, por exemplo, ele vai ter uma molécula polar, o composto da direita também é uma molécula polar. Porém, reparem que você vai ter uma região parcialmente positiva aqui nos hidrogênios, uma região parcialmente negativa nos cloros. Reparem que essa região parcialmente negativa e positiva é muito maior aqui, por extensão, tá? Por continuidade, melhor. Enquanto que na imagem da direita, no composto da direita, você tem ali, né, uma parte negativa, uma parte positiva, uma parte negativa, uma parte positiva. De certa forma, você tem uma mesma extensão de cargas positivas e negativas, porém, né, uma continuidade menor, mais intervalado, né? O que vai gerar uma interação com mais dificuldade, tá? Vai gerar uma interação com mais dificuldade esse composto da direita. Então esse vai interagir melhor, enquanto que o da direita vai ter uma dificuldade para interagir, né? O que vai ocasionar em temperaturas de ebulição, de fusão diferentes, tá? Então, deixa eu tentar montar aqui rapidinho para vocês verem, né? Que aí eu fico trabalhando com essas bolinhas também. Eu acho que é legal vocês observarem aí. Então temos aqui, né? Conseguem, eu acho que observarem na imagem, tá? Representando o composto da esquerda, os 2 cloros seriam as bolinhas vermelhas, né? Aqui é uma dupla entre os carbonos, os hidrogênios acima, né? E aí eu vou ter o composto da direita, que eu vou colocar aqui agora rapidinho. Que vai alternar. Às vezes encaixa tão rápido isso aqui, que tem hora que demora um pouco. Mas eu acho que é legal porque visualmente, tá, esse conteúdo aqui ele tem que ser bastante visual para que o entendimento seja facilitado, né? Que senão dá um trabalhão para você ficar imaginando isso, né? E ficar desenhando também toda hora, mas é importante, tá? Então, ó, tá aqui 2 compostos, tem os mesmos átomos formando a molécula? Tem, tá? Só que a interação intermolecular vai ser diferente, o que vai gerar, por exemplo, temperaturas também diferentes, tá? Então, o que a gente faz? Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui na sequência. O que a gente faz, né? Esse cara que a gente vai traçar um plano. O plano imaginário, óbvio, vai ser sempre cortando a dupla ligação, tá?
rente aqui aos carbonos. Então reparem que cortando aqui, ó, bem aqui no meio, eu teria, no caso, 2 hidrogênios para cima, 2 cloros para baixo, ou tanto faz, né? O importante é que eu tenho 2 hidrogênios para o mesmo lado do plano e 2 cloros do mesmo lado do plano. Galera, é uma questão agora, né, de prioridade, tá? O que é a prioridade? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir, né, qual é o ligante de maior prioridade naquele carbono. Então, por exemplo, eu vou pegar esse carbono aqui. Esse carbono ele é hibridizado sp2, por isso que tem uma dupla, um hidrogênio e um cloro. Então, se eu analisar ele, quem é o ligante de maior prioridade? A gente vai considerar ligantes de maior prioridade aqueles que apresentam maior número atômico. Então, no caso, o cloro tem número atômico, você pode pegar a sua tabela, número atômico 17, e o hidrogênio tem número atômico 1. Então, o cloro ganha. Então, ó, nessa disputa, o cloro maior prioridade, hidrogênio menor prioridade, beleza? Vou para o outro carbono, esse cara aqui. Então, eu vou analisar, vou comparar cloro e hidrogênio. Quem tem maior prioridade, o ligante que tem maior prioridade, o ligante do mesmo carbono, tem maior prioridade. Aquele que tem maior número atômico, Z. Né? Lembrando que o número atômico é representado pela letra Z. Então, a gente tem cloro, 17, e hidrogênio, que é 1. Cloro ganha. Então, reparem que se eu traçar um plano rente aqui a minha dupla, eu vou ter para o lado de baixo do meu plano, né, 2 cloros, assim como está na imagem no slide. Então, o que vai acontecer? Né? Você tem os ligantes de maior prioridade do mesmo lado do plano. Se você tem os ligantes, né, de maior prioridade do mesmo lado do plano, tá, você chama esta estrutura, esta forma de cis. Tá? Inclusive, até no slide vocês conseguem ler que cis vem do latim e significa aquém de. Né? Então, né, sinal que os ligantes de maior prioridade estão aquém do plano. Tá? Beleza? Agora, esse cara aqui, reparem, os ligantes de maior prioridade são os cloros. Então, desse carbono, o cloro ganha, e desse carbono, o cloro ganha. Então, se eu traçar um plano, eu tenho um cloro para um lado do plano, lá de cima, e outro cloro do lado de baixo. Reparem que os ligantes de maior prioridade, que seriam os cloros aqui, eles estão de lados opostos do plano. Então, se eles estão de lados opostos do plano, a gente chama esta configuração de trans, tá? Que significa, né, tá escrito também no slide, além de, tá? Então, os ligantes de maior prioridade estão, né, além do plano ali que divide, certo? Então, por isso que na hora de dar o nome para esse composto, eu preciso, nesse caso, né, porque existe a possibilidade de ter isomeria cis e trans, então eu tenho que colocar o cis antes, porque os ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado do plano, e como os ligantes de maior prioridade estão de lados opostos do plano, eu vou chamar essa estrutura de trans, tá bom? Então, para ficar claro, pessoal, né, vamos determinar algumas regras aqui. Deixa eu ver se eu tenho, né, aqui, ó. Vamos determinar algumas regras, né? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui importante antes, né? Reparem só que opa, caiu aqui o meu fone. Porque eu já estou considerando um composto que contém uma dupla, né? Se você olhar aqui, né, essa ligação simples, como você está vendo no slide, né, o carbono, entre os carbonos, eles podem rotacionar, tá? Então, eu posso trocar de posição os meus ligantes de cada carbono. Já quando eu tenho uma dupla, eu não consigo rotacionar esse carbono. Né? É como a representação que está aqui, ó, 2 pregos, né, fincados em 2 madeiras. Eu não consigo girar uma madeira sem girar a outra. Tá? Então você fica preso, com a estrutura presa. Aqui está representando, então, com um prego só, a ligação simples. Tá? E aí você pode rotacionar cada lado aí do seu carbono. Certo? Então, uma coisa importante, ter a dupla já pode ser indício de ter isomeria cis e trans, mas é só isso? Não. Tá?
para a gente fazer a análise, né, e verificar se eu tenho a possibilidade de ter isomeria cis e trans, uma coisa importante. Os ligantes aqui desse carbono, repare, temos a dupla, beleza, isso é uma condição, uma dupla entre carbonos. Aí eu vou olhar os ligantes de cada carbono. Então, os ligantes desse carbono da esquerda é o R1 e o R2. O R1 e o R2, eles não podem ser o mesmo ligante. Ou seja, não pode ser R1, não pode ser hidrogênio, e o R2 também ser hidrogênio. Ou o R1 ser um CH3 e o R2 também ser um CH3. Eles precisam ser diferentes um do outro. Da mesma forma, os ligantes para o carbono da direita, que é o R3 e o R4, também precisam ser diferentes um do outro. Tá? Então a gente tem alguns exemplos aqui. Ó, reparem que nesse caso eu tenho hidrogênio, hidrogênio, carbono da esquerda e CH3, CH3, carbono da direita. Já não pode ser isômeros. Já não pode ter isômeros, né? Por quê? Porque é como se eu tivesse, pessoal, que eu tivesse fazendo isso aqui, ó. Ó, vou só trocar de posição. Ó, eu não tenho essa condição que eu falei para vocês. Os ligantes aqui são iguais, os ligantes aqui são iguais. Então, se eu, né, tentar fazer uma análise, se eu colocar esse composto no espelho, por exemplo, eu teria isso aqui. É o mesmo, eu só girei, ó. Não mudei posicionamento nenhum, só girei, tá? Então, se eu girar assim, ó, dá o mesmo. Então, qualquer forma que eu tentar analisar vai dar a mesma configuração, tá? Agora, quando eu tenho essas diferenças entre R1 e R2, R3 e R4, R1 pode ser igual a R3? Pode, não tem problema. R1 pode ser igual a R4? Pode. O que não pode ser igual é ao R2. Então, R1 e R2 precisam ser diferentes aqui, tá? E o R3 e o R4 também precisam ser diferentes. Né? Então, ó, olha o propeno aqui. 1, 2, 3, propeno. Então, você tem diferença entre CH3 hidrogênios, beleza, só que do outro lado está igual. Então, se eu trocar de posição esses dois caras, vai dar o mesmo composto. É só eu ter feito isso aqui, ó, ter girado. Então, você não tem um outro composto com outras propriedades. Agora, olha o caso aqui. Né? CH3 e hidrogênio já são diferentes entre si. Beleza. Do lado direito, CH3 e hidrogênio também já são diferentes entre si. Então, existe a possibilidade de eu ter isomeria cis e trans. Então, aqui no caso, esse é o composto conhecido como cis, porque os ligantes de maior prioridade, que no caso é o carbono, tá? Porque, lembrando, quem ganha na disputa? Aqui você tem um carbono e aqui você tem um hidrogênio. Sempre é o primeiro cara que vem da ligação, tá? Então você tem um carbono que tem número atômico 6. Você tem hidrogênio que tem número atômico 1. Então o carbono ganha aqui, ó. Por isso que ele até pintou um pouco de rosa. Né? A imagem já está pintadinha. E aqui é a mesma coisa. Então a gente percebe que os ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado do plano. Mas onde é esse plano? A gente traça esse plano bem aqui, ó, em cima da dupla, ó, como vocês podem ver, tá? Então, ó, traçado o plano bem em cima. Os ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado? Cis. Estão de lados opostos? Trans. Certo? Tranquilo, né? Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí. Né? Então, aqui é do lado a gente tem o trans. E aqui embaixo, ó, repara que a gente tem um composto um pouco diferente. Tem dupla? Dá uma olhada. Tá? Tem dupla, dá uma olhada. Então, ó, primeiro que você vai fazer. Tem dupla? Opa, vou olhar. Porque se tem a dupla, pode ter os isômeros, ou seja, a possibilidade de ter uma outra configuração, uma molécula com outra configuração que vai gerar propriedades diferentes. Então eu preciso dar nomes diferentes também. Então aqui eu tenho CH3 e hidrogênio. São diferentes entre si? São, beleza. CH2, CH3 e hidrogênio são diferentes entre si? São. Então tem isomeria cis e trans. Tá. Como é que eu vou saber se esse cara aqui ele é o cis ou é o trans? Traço aqui, né, um risco bem em cima da dupla, que é o plano, e eu vou analisar quem está ligado a esse carbono da esquerda. Hidrogênio, número atômico 1, e carbono, número atômico 6. Então ele ganha. Tá? Maior número atômico ganha, beleza. Aqui eu tenho carbono 6 e hidrogênio 1. Ganha também aqui em cima. Professor, mas e se empatar? Deixa eu só ver, eu acho que eu tenho um exemplo aqui se empatar. Tá? Bom, mas vamos supor o seguinte. Aqui eu tenho CH2, CH3 e aqui um CH3. Então, você sempre vai olhar para quem? Para o primeiro ligante.
Então, se aqui é carbono, em cima é carbono e embaixo também se fosse carbono, empataria. Ah, como é que você faz então para desempatar? Você vai vendo a sequência. Então, esse cara está ligado ao hidrogênio, esse o CH3 embaixo também estaria o hidrogênio, né? Depois você tem um outro hidrogênio e o outro hidrogênio aqui embaixo. Aqui tem um terceiro hidrogênio, em cima já estaria ligado o carbono a outro carbono. Ou seja, então o carbono tem um número atômico maior, venceria o hidrogênio em comparação abaixo. Então, sempre fazer essas análises de comparação, tá? Claro, pessoal, né, geralmente aparece aí alguns exemplos mais tranquilos. Qual que é a dificuldade? Né? Às vezes o composto ele é representado na forma de linhas, tá? E aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o hidrogênio está escondido, tá? Às vezes o composto é grande, né, pro lado assim, tal, enfim, você às vezes tem uma certa dificuldade. Mas é questão de ficar observando, né? Você se acostuma. Ó, esta representação é a mesma que eu fiz aqui com os palitinhos, né? Então, olha como já dá para perceber, pessoal. Olha a dupla. Já traço uma linha aqui em cima da dupla. Você tem um plano. Então, ó, já dá para perceber que você tem um CH3 acima, CH3 acima. E aqui embaixo é o hidrogênio. Então, quem tem prioridade? O CH3 e aqui o CH3. Então, eles estão do mesmo lado. Já dá para ver que essa estrutura é cis, porque está do mesmo lado do plano. E essa daqui, olha, lados opostos do plano. Pessoal, né, lembrando, essa classificação cis e trans, né, a gente tem que, né, levar em consideração essa questão da prioridade, tá? Então, é o tamanho, se aqui tiver maior do que aqui, ele ganha. Não, né? O negócio é prioridade, que é número atômico, beleza? Olha só as características que eu falei para vocês no início, né? Então, ó, aquele composto, esse mesmo que eu montei aqui, né? Ó, deixa eu só arrumar ele, senão vai dar errado. Então, vou fazer esse aqui o trans, esse o trans e esse o cis. Então, ó, reparem, né, que na imagem você tem o composto cis e o composto trans. No cis, fórmula molecular, a mesma do trans. Massa molar, a mesma, mas ponto de ebulição altera. 60 graus da esquerda, 49 da direita. Densidade também altera um pouco. Se você altera algumas propriedades físicas, não é o mesmo composto mais, tá? Então, por isso que você tem que dar esse nome cis e trans. Não é mais o mesmo. Apresentam características diferentes, tá? Onde que eu posso também encontrar, né? Quer dizer, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É só na dupla? Não, não é só na dupla, tá? Mas geralmente a gente encontra na dupla, tá? Geralmente a gente encontra na dupla, mas não é só na dupla. Em compostos fechados a gente também encontra. Mas precisa ter uma dupla entre os carbonos do anel cíclico? Não vai ter, tá? Não vai ter. Então, toma um pouco de cuidado. Já estou montando aqui mais ou menos, né? Tentar montar uma estrutura fechada, não muito grande, né? Porque senão eu não consigo fechar mesmo o composto, porque as minhas hastes aqui elas não são feitas para isso. A gente tem uma certa dificuldade, mas bom, já dá para você perceber aí no composto, né, no desenho, um composto fechado, não é? Cíclico, que eu desenhei aqui, ó. Então reparem que a gente consegue construir duas estruturas espaciais, que é essa da esquerda, essa da direita. Pessoal, analise o seguinte: você tem ali um plano, né? Um plano que é esse representado aqui, ó. Carbono, 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 os 4. E aí você tem depois esse carbono, como a isomeria dele seria tetraédrica, né? Ele tem uma ligação com o carbono indo lá para o fundo, outra aqui no plano da tela, outra para cima e outra para baixo, certo? Então reparem que aqui eu tenho um CH3 e do lado direito eu tenho um carbono que também tem aí a mesma configuração, vamos dizer assim, tá? Tá, qual que é o negócio então? Qual que é o segredo aí? Vamos lá.
Ó, você vai ter o seguinte, eu vou mostrar isso aqui no meu... Vou fazer aqui. Que vai ficar melhor. Condições para que eu tenha isomeria cis e trans no composto fechado. Pessoal, aí que você tem que tomar bastante cuidado, porque esse já é um pouco mais difícil de observar, tá? Então, ó, você vai ter o seguinte, carbonos, composto fechado, cíclico, beleza. Então, a condição é, se você tiver dois carbonos um do lado do outro, onde os seus ligantes, os seus dois ligantes, porque a gente sabe que duas ligações vai ser com os carbonos do composto fechado, certo? E os outros dois ligantes não serão com carbonos do composto fechado, serão radicais, alguma outra coisa. A bolinha vermelha vai representar meu CH3 aqui, tá bom? Então, ó, reparem que é importante que esses dois ligantes desse carbono sejam diferentes entre si. O seu carbono vizinho, que é esse daqui, também precisa ter ligantes diferentes entre si. Então, ó, reparem que existe aqui a possibilidade de isomeria cis e trans. Reparem que o composto ciclo está plano aí na imagem, né? Estou mostrando, estou até entortando um pouquinho, mas você já consegue perceber que aqui é um plano. Então, ó, traça um plano bem na linha aqui, ó, da ligação. Você não tem ligantes para o lado de cima da ligação e ligantes para o lado de baixo da ligação? São diferentes entre si? São. Então, existe a possibilidade de ter isomeria cis e trans. Quem é a prioridade? De novo, continua a mesma coisa, que a gente vai dar prioridade, vai ganhar na disputa quem tem maior número atômico. Então, eu olho aqui, ó, tá? Isso aqui está representando o meu CH3 na imagem, tá? Vou até colocar assim, ó, porque o CH3 está para cima, no primeiro da esquerda, né? Então, CH3 e hidrogênio. De novo, a ligação está diretamente ligada ao carbono, número atômico 6, diretamente ligada ao hidrogênio, número atômico 1. Então, quem ganha é o CH3, tanto que está rosinha aqui na imagem, vocês conseguem observar. E no carbono, agora da direita, que seria esse aqui, eu também tenho ligantes diferentes e o carbono aqui, o CH3 ganha. Então, reparem que, se eu traçar um plano bem aqui entre os carbonos, os meus ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, até saiu aqui. Se estão do mesmo lado do meu plano, tá? A gente tem a estrutura cis. Não é à toa que esse cara está até escrito aqui já, cis. Agora, se as posições... Deixa eu inverter aqui, ó. Vou inverter de posição o CH3 do hidrogênio. Repare que o CH3 veio para baixo agora. Então, eu vou ter um para baixo do plano, um para cima do plano. Eles estão de lados opostos do plano. Se eles estão de lados opostos do plano, a gente tem a isomeria trans. Certo? Pessoal, isso é importante para a gente fazer nossas análises. Reparem que isso aqui já vai gerar uma interação intermolecular diferente. E aí, consequentemente, né, propriedades físicas diferentes. Certo, galera? Né? Então, ó, tá até escrito aqui as condições. Então, eu tenho meu composto fechado, vocês podem observar. Eu preciso que os meus ligantes do carbono, no caso aqui R1 e R2, sejam diferentes entre si. E no seu carbono vizinho, o R3 e R4, como assim foi chamado, precisam também ser diferentes entre si. Então, a gente consegue ter aí estruturas, né, isoméricas, no caso a cis e a trans, né, que a gente percebe, ó, cis porque estão do mesmo lado, tá, e trans porque estão de lados opostos. Beleza, galera? Né? Vamos só fazer esse exemplo, eu acho que eu consigo fazer mesmo aqui no... Como a gente ainda tem 3 minutos, lembra que eu atrasei um pouquinho para entrar, atrasei uns 3 minutos, então eu vou tomar aí, né, mais uns 2 de vocês, tá? Né, só para terminar o exercício. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um composto, tá, representado, tá? E reparem que... Opa! E reparem que eu tenho, né, uma dupla já. Olha, já tem uma dupla, legal. Tem possibilidade de ter isomeria por ter a dupla? Tem. Basta eu observar os ligantes, né, do meu carbono. Reparem que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios. Lembra, os ligantes do carbono precisam ser diferentes entre si. Então, aqui,
já não existe isomeria. Pegou a ideia? Então, ó, só por esse carbono ter 2 hidrogênios, já não vai ser isômero. Tá? Precisa ser diferente. Então, onde que eu posso ter também? Aqui eu tenho outra dupla. Então, aqui eu preciso olhar se os meus carbonos apresentam hidrogênios diferentes, ou ligantes diferentes. Olha o carbono da direita, 2 hidrogênios. Já não é diferente, já nem é isômero, cara. Já está errado aí, tá? Então vamos para o exercício, para marcar aqui só o que for correto. Seu nome UPAC é o 2-metil-1,4-pentadieno. Pessoal, cadeia carbônica tem que fazer parte das insaturações. Então já dá para ver que é essa reta aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? Tem um radical. Quem é prioridade na numeração? A insaturação. Então eu vou contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, contando, né, que dê os menores números para a insaturação. Então, ó, se eu começar da esquerda para a direita, eu teria esse carbono como 1, então a insaturação no 1, e a insaturação 2, 3, 4, no 4. Então eu teria 1 e 4 com as duplas. Se eu contar da direita para a esquerda, teria no carbono 1, 2, 3, 4. 1 e 4 também, empatou. Então quem vai desempatar é a ramificação. Então já dá para perceber que eu vou contar da esquerda para a direita, porque eu quero os menores números possíveis. Então carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu tenho um radical metil, que é um só carboninho, met, terminação il. Beleza, tá certo o início. Onde que eu tenho o meu composto? Pente, 5 carbonos. Tenho dupla? Tenho. No carbono 1 e 2 eu coloco o número 1, vírgula. No carbono 4 e 5 eu escolho o 4. Então 1,4 de em terminação hidrocarboneto. Ah, mas está escrito 2-metil-1,4-pentadieno. Você ensinou colocar o 1,4, tá, antes do dien. Tá errado dessa forma? Não, não está, né? Isso aqui é uma forma que alguns lugares usam, mas a IUPAC indica que você deve colocar essa numeração antes daquilo que você quer mostrar, né? No caso seria da dupla, tá? Mas não está errado, não está errado, tanto que a 01 está correta. 02 é um hidrocarboneto acíclico, ou seja, não cíclico, certo? Que apresenta 2 ligações duplas, 1, 2, facinho. 04 é um isômero do 3-metil-1,4-hexadieno. Pessoal, para ser isômero, eu já falei no início, para ser isômero tem que apresentar a mesma quantidade de átomos. Então, ó, só pega aqui a ideia. Hexadieno já é uma cadeia carbônica com 6 carbonos, mais a do metil, já são 7 no total. Essa minha estrutura tem quantos carbonos? 6. Então, eu preciso montar isso aqui para ver se realmente são isômeros? Não, já não bate. Aqui você já tem 7 carbonos na 04 aqui, ó. 7 carbonos, e na estrutura do exercício são 6 carbonos. Então já está errado, tá? Para ser isômero, primeiramente tem que apresentar a mesma fórmula molecular. 08. Todos os carbonos apresentam hibridização sp2. sp2 é quando apresenta essa dupla aqui, ó. Então esse carbono é sp2, esse carbono é sp2, esse é sp2 e esse é sp2. Esse do meio, esse CH2, já é sp3 e esse também CH3 é sp3. Então tá errado, tá? E 16 para terminar é um dieno. Dieno porque apresenta 2 duplas. Lembra que eu falei para vocês, alceno, né? Quando eu tenho 2 duplas alcadienos, 3 duplas alcatrienos, né? Então chamar de, né, dieno seria isso, a mesma coisa. Então tá correto aí a 01, a 02 e a 16. Beleza, galera? Né? Próxima aula a gente tenta fazer mais alguns exercícios. Eu vou encerrar por aqui, né? Para não tomar também muito tempo de vocês, que eu sei que daqui a pouco vocês têm outra aula, tá? Então, valeu aí, um grande abraço, tá? E qualquer dúvida é só mandar mensagem, beleza? Falou, galera, valeu, abração!